Boa noite, pessoal. Esse é o meu segundo vídeo aula para vocês de cálculo 4, onde nós vamos ver, eu havia falado para vocês que seria derivada parciais. Lembrando que derivadas parciais vocês viram no início no cálculo 3, então só dando uma recordada. O que é derivadas parciais? É derivar em relação a todas as variáveis. Por exemplo, aqui eu tenho x e y, eu vou derivar em relação a x e em relação a y. Então, primeiro, df dx, derivada da função em relação a x. Qual é a derivada 2xy? Como a derivada de x é 1, vai dar 2y. Olha, aqui não tem o x, então é como se fosse uma constante, é zero. Em relação a y, aqui vai ficar 2x e de 4y menos 4. Essa é a derivada. A letra C é para substituir. Depois que deriva em relação a x, eu vou substituir o x por 1 e o y por 1. Mas como eu só tenho o y, então eu só vou substituir por o y, que é 2 vezes 1. Então, df dx vai ser igual a 2. E aqui é para substituir em relação a df dy, por menos 1 e 1. Então, ó, eu tenho o x, mas não tenho o y. Então, vai ficar df dy vai ser igual a 2 vezes menos 1 menos 4. Então, df dy vai ser menos 6. Agora, o segundo exemplo, olha, lembra que eu tenho um quociente. Então, eu vou utilizar a regra do quociente em relação a x. Deriva de cima, 3x ao quadrado. Como é só isso, é constante, é zero. Repete a de baixo, menos, repete a de cima, vezes a derivada aqui embaixo, que vai ser 2x. Porque como o y não tem x, ele é uma constante. Sobre o denominador elevado ao quadrado. Aí eu faço o produto, df dx. 3x ao quadrado dx ao quadrado, 3x à quarta, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x à quarta, que é 3 mais 1, 4, menos com menos, mais 2x y ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, ao quadrado. O que eu poderia somar aqui? Um que são iguais é 3x à quarta menos 2x à quarta, porque esse termo é diferente desse. Então, 3 menos 2, df dx, vai ser igual a 3 menos 2 dá x à quarta, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, ao quadrado. Gente, nesse caso, dependendo da resposta, eu poderia colocar o x em evidência, porque ele repete em todos. Isso, quando eu coloco ou uma resposta ou outra. Então, ficaria assim, ó, x, ficaria aqui, ó, x ao cubo, mais 3x y ao quadrado, mais 2y ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado. Eu só estou mostrando as duas respostas, porque vai que é uma prova de marcar x e aparece assim, fala, mas eu cheguei em tal resposta e não tem resposta. É colocar o fator em evidência. Agora, derivar em relação a y. A mesma coisa, ó. Deriva a primeira, menos 2y. Repete a de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, repete a de cima,
Aqui eu já posso apagar esse aqui, porque aqui dá menos 6, né? Só para mim ganhar espaço, né, gente? O quadro é pequeno. Lá na faculdade o quadro era grande, aqui é pequeno. Então, vocês sabem que eu escrevo muito. Repete a de cima, menos y ao quadrado, vezes a derivada aqui, ó, que é 2y, sobre o denominador ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, eu tenho que df dy vai ser igual menos 2x ao quadrado y, menos 2y ao cubo, menos 2x ao cubo y, menos com menos, mais 2y ao cubo, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, ao quadrado. O que eu poderia eliminar aqui? Aqui eu posso eliminar esse 2x aqui com esse, sinais diferentes. Então, o que sobrou? df dy é igual menos 2x ao quadrado y, menos 2x ao cubo y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu poderia pôr em evidência? Tanto o 2, o x e o y repete. Então, poderia ficar assim, ó. Menos 2x ao quadrado y. Então, aqui menos com menos dá mais. O que vai sobrar aqui? 1, porque são iguais. Menos com menos, mais. E aqui, x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esses dois exemplos que eu passei, mas hoje eu vou passar outros exemplos para vocês com situações diferentes. X, y. Em relação a x, qual é a derivada de cosseno? Menos seno xy vezes a derivada aqui dentro, que é regra de cadeia. Então, como de x é 1, sobra o y. Então, eu tenho que df dx vai ser menos, né, que vamos pôr negativo, menos y seno de xy. Agora, em relação a y, eu tenho menos seno de xy. Só que agora o x é 1, o y é 1, então sobra o x. Então, df dy vai ser igual a menos x seno de xy. Lembrando que o que está aqui dentro não muda, gente. A gente sempre repete, ó. Substituir aqui no derivada de df dx por 2 e π sobre 3. Então, ó, df dx de 2 e π sobre 3 é igual menos o y, que é π sobre 3, vezes seno de 2 vezes π sobre 3. Então, df dx é igual de 2 e π sobre 3 é igual menos π sobre 3 seno de 2π sobre 3. Então, df dx de 2π sobre 3 é igual a menos π sobre 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Então, df dx é de 2π sobre 3 é igual, menos com menos mais. Então, vai dar raiz de 3π sobre 6. Então, gente, os exemplos que eu passei para vocês, agora eu passei com função, com a função que tem quociente, sem quociente, usando trigonometria, agora usando o e de x. O outro exemplo que eu vou passar para vocês, de e de x.
Então, vamos calcular aqui o df dx. df dx. Lembrando que eu vou derivar aqui, ó. Então, vai ficar menos 2x e repete lá, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Porque o y fica sendo uma constante. Então, na realidade, a derivada é só isso aqui, ó. Desce o expoente. Agora, df dy. Aqui é menos 2y também. Então, vai ficar menos 2y e repete a mesma função. X ao quadrado menos y ao quadrado. Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Como aqui eu tenho os expoentes, desce. Aí desceu, ó. Menos 2x menos 2y. Ok?